Olá, Olá, boa noite. Tudo tudo bem? bom? Tudo e você? Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Então tá bom. Você é uma especialista, uma coach especializada em mulheres, é isso? Isso, nós falamos que nós trabalhamos duas maestrias, né? Que é a maestria emocional e a estratégica. Porque o foco só no emocional é muito bom, mas não adianta a gente aprender a lidar com tantas coisas, mas não saber colocar em prática na hora que precisa, né? Verdade. E não saber o passo a passo, não saber colocar em ação. Mas também você agir muito, mas sem a inteligência emocional não adianta. Então a gente trabalha juntando essas duas maestrias, né? Que máximo, que legal. Então hoje nessa live você vai nos ajudar. Eu acho que é algo que muitas pessoas têm dificuldade, elas querem ter uma mudança, elas buscam algo novo, mas o mais difícil é saber como, por exemplo, no meu caso, no meu ramo, nas minhas, né, dentro daquilo que eu trabalho, que eu sinto que as mulheres têm, homens têm muita dificuldade de mudar da onde está para algo novo. No caso, a alimentação saudável, né, que é muito importante para a nossa saúde. Eu falo que nós somos o que comemos e eu, por muitos anos, eu acho que a minha vida toda eu não enxergava isso, né? Principalmente para quem é cozinheiro e gosta de fazer aquelas coisas que você só de olhar tem vontade de comer e Fica assim, melhor assim? deixa eu ver. Acho que a outra estava melhor. Aí. E Tá, aí as pessoas ficam preocupadas, né, em assim, como que eu vou fazer para mudar esse hábito? E eu não me preocupei por muitos anos, né? Como eu estava falando, eu gosto de fazer comida, sempre cozinhei desde pequena, mas eu sempre associei comida a coisa gostosa e coisa gostosa ao que engordava, né? Aquilo que é proibido de repente comer, né? Então, assim, é, hoje eu entendo e eu tenho isso na minha vida, né? A mudança veio em mim primeiro, que é possível realmente, é como eu falo, comer de tudo sem culpa nenhuma quando a gente entende como comer isso. Quando a gente entende de que forma que eu vou comer uma pizza, um pão, né? Vou consumir leite, como que eu vou comer isso, trazendo benefício para o meu organismo, fazendo o alimento ser recebido de uma forma que ele não só vai satisfazer a minha vontade, não vai só perdurar aqui nas minhas papilas gustativas para eu sentir o sabor, mas que ele vai realmente fazer tudo funcionar melhor, né? E isso Legal. a gente precisa mudar, né, Fê? Então, eu ouvindo você falar, eu falo que é mais legal ainda porque quando a gente pensa em mudar, qualquer mudança já não é algo fácil. Não é nenhuma crença isso. É uma realidade, né? Nós temos programações mentais, então a gente vem cheia de programações, então a gente passa uma vida recebendo esses estímulos, essas programações. Então, falar que é uma crença que mudar não é difícil é uma mentira, né? Exige um comprometimento, uma uma dedicação, uma força de vontade, uma disciplina muito grande. Exato. Porém, quando eu vejo você falando, é engraçado que deixa um pouquinho mais fácil. Porque você traz, tipo assim, você faz a gente entender que existe a possibilidade de comer ainda com a boca gostosa. Né? Isso. Ainda eu posso mudar minha alimentação, eu posso, né, até mesmo os doces que você possa, você fala, meu, então tá, tipo, dá para ser saudável, dá para mudar, porque eu vou explicar agora, uma das coisas que o que nos prende a não mudar hábitos é exatamente a gente não ter os mesmos prazeres, os mesmos níveis de prazeres, Exato. né? E aí o que você traz? Você traz uma proposta diferente, peraí. E eu posso comer um chocolate, um pudim de chocolate, um bolo de cenoura, eu posso, né? Talvez com alguns ingredientes diferentes, mas eu posso manter o mesmo prazer alimentar, né? Então é Exato. isso que é legal. Mas antes de começar a falar exatamente sobre a alimentação, eu queria explicar um pouquinho, Tabata, a diferença de hábitos e rotinas. O que acontece? Normalmente a gente quer instalar hábitos, Ô, mas a gente Fê, não sabe.
diferença. Pode Só falar. antes de você colocar o primeiro ponto, gente, quem tá entrando na live, ó, aperta o coraçãozinho pro Instagram perceber que a gente tá ao vivo para mandar para outras pessoas participarem da nossa live. E se você puder também, vai nesse aviãozinho que tem logo abaixo da sua tela e compartilha com outras pessoas, né, para entender como é que funciona a alimentação saudável e entender como colocar isso em prática. E a Fernanda vai nos passar alguns pontos estratégicos para você implementar esse hábito ou qualquer outro hábito, né, Fê? Isso serve para qualquer outro hábito? Para qualquer outro hábito. É isso que eu ia falar. Esses primeiros pontos, eu falo que na forma de se alimentar, isso ajuda, mas, na verdade, a introdução que eu vou trazer aqui, ela é para todos os hábitos que a gente quer implementar ou mudar na nossa vida, né? Então, como eu estava falando, o hábito, nós precisamos entender a diferença de hábito e rotina, né? Eu falo que hábito é como se fosse um tipo de aprendizado, né? Então, o hábito, o cérebro, ele libera a nossa mente para fazer coisas de forma, sem pensar muito, de forma automática. Então, o hábito é isso. Um hábito é quando eu realizo coisas de forma automática, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu ia ao toalete, né, ao banheiro, e minha mãe falava o quê? Filha, tem que puxar a descarga, tem que lavar a mão, tem que fazer não sei o quê, tudo uma estrutura. Eu era uma criança. Eu fui crescendo, as coisas se tornaram habituais, se tornaram hábitos. E hoje eu faço na maior naturalidade. Tem gente que não queria vir o hábito lavar a mão pós-banheiro, né? Mas, pensando no mundo real, certo? Sim, agora eu sou grande, agora eu saio do banheiro, eu já sei que eu tenho que... Só que eu não perco tempo, eu não gasto energia, eu não preciso colocar na minha agenda que eu preciso puxar a descarga e lavar a mão, entendeu? São coisas que o nosso cérebro já faz de forma automática. Ô, Fê, Então, mas isso é porque o cérebro entende que foi um treinamento de tanto que a sua mãe falou? na verdade, tem um ciclo, até que eu vou passar aqui, que nós chamamos de up do hábito. E esse ciclo é exatamente através de estímulos que faz se tornar um hábito, né? O ciclo, hoje eu vou até adiantar, o ciclo nada mais é do que uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então, tudo para virar um hábito, a gente precisa desse ciclo, né? Então, vem a deixa, vem a rotina, vem a recompensa. Então, tudo começa por essa deixa. Então, é exatamente, o cérebro, ele é ensinado. O que que Ah, seria essa deixa? Seria um gatilho que o cérebro dispara para começar uma atividade. Então, esse gatilho pode ser, filho, ó, toda vez, por exemplo, eu falo para ele, toda vez que você usar o banheiro, precisa lavar a mão. Então, é um gatilho para ele. ah. Ele não vai pensar agora, ele entrou. Agora ele é uma criança, ele está sendo, é o que você falou, ele está sendo doutrinada, ensinada, né? E nós, como adultos, nós somos ensinados em todo o tempo. Então, Verdade. por exemplo, hoje a gente almoçou super tarde, porque minha mãe veio de viagem e o meu cunhado também, então a gente falou assim, vamos esperar eles para almoçar. Então a gente almoçou bem tarde. Aí o meu filho chegou agora há pouco, 7 e pouco da noite, falou, mamãe, e o nosso café da tarde? Por quê? Porque é um Ah, o hábito. horário. A gente almoça meio-dia, 1 hora, e umas 4 da tarde a gente já toma café. Então, é hábito. Eu crio nele isso. Então, foi automático. Alguma coisa que ele fez que ativou o que é hábito. Então, nós fomos formados assim. Legal, legal. Rotina. Qual a diferença da rotina? A rotina, ela é uma sequência de ações seguidas regularmente. Só que não necessariamente eu não paro para pensar. O hábito é igual quando a gente dirige. Primeira semana, preciso dar seta. Preciso ligar o pisca, preciso ligar a lanterna, preciso, entendeu? É pensado. Depois, hábito. Agora, tem atividades que não. Tem atividades que são rotinas. Então, por exemplo, uma leitura matinal. Eu acordo, vou ler. Não é um hábito, meu cérebro não sai fazendo sozinho. Eu preciso parar, eu preciso abrir o meu livro, eu preciso ver qual página que eu estou. Então, é algo mais
que gera o pensar. Então, isso é uma rotina. Então, agora, eu sabendo a diferença de hábito e rotina, quero mudar um hábito. Normalmente as pessoas querem mudar até as próprias rotinas, mas pensa que é hábito e não sabe nem o que quer mudar. Então, primeiro é entender o que é hábito e o que é rotina. O que nós precisamos mudar hoje, pensando em alimentação, em alguns comportamentos, normalmente seria o quê? O hábito. Porque é o hábito, por exemplo, de eu terminar um almoço e a minha boca pedir um chocolate. É um hábito. Então, não é algo que eu penso, coloquei na agenda, programei, que depois do almoço eu preciso. Não, é automático. Então, é como se o almoço fosse um gatilho, porque eu já sei, depois do almoço vem chocolate. É. Meu filho não é muito ligado a doce, mas depois do almoço ele já vem, mamãe, tem bolacha? Porque é um gatilho que eu acabei colocando nele. Ainda a minha irmã brincou, nossa, filho, mas ele acabou de almoçar. Falei, eu tô tentando mudar isso nele. Mas porque eu fazia isso? Porque eu sou assim. Termina de almoçar, eu quero chocolate. Então eu acabei gerando esse mesmo hábito no meu filho. Olha como que é engraçado pensar. Pensando nisso, olha que informação legal, tá? 60% da nossa vida ela é movida por decisões. Só que 40% é movido por nossos hábitos. Então pensa que praticamente metade da nossa vida ela é feita simplesmente sem pensar. É feita no Ela é, automático. ela Engata é, primeiro e vai. exato, E ó, você falando mais da dessa metade. questão do almoço, né? Eu também me trouxe uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dificuldade, tá? Se você aí tá assistindo essa live, depois você comenta aqui embaixo pra gente. Olha só. Você falou que o hábito, por exemplo, de comer, almoçar e depois querer comer um doce, né? Mas o doce, o açúcar também, ele gera uma reação química de dependência no nosso organismo. E aí a gente tem duas situações: ou continuar nessa dependência desse açúcar, né, que está trabalhando no nosso organismo, não ao nosso favor. A gente está consumindo um alimento que, para você ter ideia, o brasileiro consome em média por ano 50 quilos de açúcar branco refinado. Você faz isso vezes 10 anos, vezes 20, vezes uma vida, olha só o quanto de açúcar que nós consumimos. Então, assim, essa questão da alimentação também, além de ser um hábito, tem certos alimentos que causam uma certa dependência. Não é só a droga que causa certa dependência, né? Nem álcool, enfim, outras coisas. Mas aquilo que você coloca no seu alimento, o próprio glutamato monossódico, que faz parte dos alimentos que eu falo que tem rótulo, né? Que vem direto da indústria, que não são alimentos, são produtos alimentícios, eles dão aquela sensação de você querer comer mais, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele também já entende, nosso organismo começa, come hoje, come amanhã, daqui a pouco você almoçou, você necessita comer um doce, né? E o meu trabalho é para que as pessoas consigam entender que você pode comer um doce sim, só que da forma mais saudável, daquilo que não vai agredir tanto o seu organismo, né? Não vai fazer E é tanto mal. isso. Por isso que eu falo que a forma que você trabalha facilita o processo da mudança. Porque olha se não é mais prazeroso. Eu tô falando pra mim, que sou... Nossa, tá muito escuro, né? Saco, não sei o que que acontece, mas tá bom. Dá para ver. Eu vou falar exatamente pra mim. Eu que gosto de doce, depois do almoço, ouvir isso me dá uma esperança, né? Você fala assim, então, que bom, eu já fico mais feliz, que eu não vou precisar deixar de comer o meu doce depois do almoço. Exato. É como é gostoso mudar. E eu vou falar desse ciclo, que é exatamente o up do hábito. Por quê? Primeiro, a gente tem o gatilho. Por exemplo, no meu caso, de manhã eu não sinto vontade de comer chocolate. Tem Você gente que toma me, né, café. quer comer. Entendeu? É hábito. De manhã, café. À tarde, aí eu almoço. O almoço é o gatilho. Então eu já sei, ó, não falei que era um ciclo? Primeiro a deixa, que é o gatilho que vai disparar o sinal para o cérebro. E aí ele vai dar o comando. Normalmente se você passa por um local específico, se você
faz uma atividade, uma determinada atividade, por exemplo, no meu caso, almoçar. Ou se você vê, pega um objeto, se você sente um sentimento, às vezes já puxa uma outra atitude. Então, isso é um ciclo. Essa é a deixa. Teve a deixa, vem a rotina. A rotina seria o quê? Um comportamento. Então, por exemplo, é eu ir lá e pegar o chocolate. Eu ir lá e pegar um doce. Normalmente, um doce qualquer não substitui, mas ok. Fiz isso, aí vem a recompensa. A recompensa é algo, é como se fosse uma sensação de prazer por ter realizado aquela tarefa. É uma sensação de recompensa que quanto mais prazerosa for essa sensação, mais fácil disso se tornar um hábito. Então, por exemplo, eu almocei. Então, primeiro, gatilho, rotina, qual seria? Ir lá e pegar um chocolate. A recompensa é aquela sensação que me dá depois que eu como. É aquele sentimento que me dá aquele prazer. Quanto maior esse prazer, mais fácil de no dia seguinte eu querer, de no outro dia eu querer de novo. E aí daí eu começar a fazer sem pensar. Pensando nisso que você falou, de, por exemplo, eu não precisar deixar de comer o meu doce. Eu tenho aqui a deixa. Eu vou continuar almoçando, não é? Vou continuar almoçando. Então, a deixa, ela existe. A recompensa, eu não quero perder. Eu não quero deixar de sentir esse prazer. Então, o que eu tenho que mudar? Essa rotina. Eu não preciso mudar completamente tudo. Então, quando você fala de alimentos, por exemplo, é exatamente isso. Eu não preciso mudar tudo. Agora, então, nunca mais eu como um pudim. Nunca mais eu como chocolate. Nunca mais eu como um bolo. Nunca mais eu como um pão, uma pizza. Como? Mas eu vou mudar a minha atitude, que é essa rotina. Eu vou mudar o que eu como. Então agora eu vou aprender a receita da Tabata para poder fazer e depois do almoço ter algo que vai me gerar o mesmo prazer. Porque o que acontece, Tabata? As pessoas querem mudar, mas as pessoas não querem, as pessoas não entendem que é assim. Por exemplo, eu sinto muito prazer em comer chocolate. Só que aí eu pego e mudo para comer laranja. Se eu não gosto de. Vamos supor, eu até gosto de laranja, né? Mas se eu não gosto de laranja, quando eu olhar para aquela laranja, não vai me gerar o prazer que eu tinha de comer o chocolate. Então, vai ser uma mudança que ela vai durar? Não Claro que vai, não. não vai. Né? Eu vou me sabotar. Você vai ter que procurar uma forma de comer chocolate, e é o que eu falo, né? O chocolate ele é composto por açúcar e cacau. Então, assim, dos 50% para baixo, tem mais açúcar do que cacau e outros ingredientes. Tem manteiga, enfim, né? Quando você começa a subir do meio amargo para os 60, por 70, o que, que acontece? Você consome mais cacau e menos açúcar. Você vai fazer isso da noite para o dia? Não. Você vai criar pequenas rotinas, porque isso não virou um hábito ainda. Então, assim, ó, eu preciso treinar, eu preciso fazer com que eu atice a minha vontade de comer um chocolate mais saudável e menos prejudicial, porém é um chocolate. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou comprar um chocolate, então, 50%, porque até então eu como só o ao leite, né? Vou comer os 50%. Daqui a pouco eu me acostumei, aí eu vou e como 60%. Me acostumei, vou e como 70%. Hoje eu como chocolate 90%. Tranquilo. Chocolate com 90% e tomo café amargo, sem açúcar e sem adoçante. Mas eu não fiz isso da noite pro dia. Entende? Isso foi aqui, pequenas rotinas, né? Então, assim, eu não criei o hábito. Eu primeiro implementei a rotina. Tô certa na minha, na minha linha de raciocínio? Fiz aquilo sem ser automático. Então, hoje eu vou tomar café. É um hábito? Vou tomar café, vou incluir a rotina sem açúcar. Fiz cara feia no primeiro dia, fiz no segundo. Mas uma semana depois eu descobri o real gosto do café e percebi que eu tomava açúcar puro ou adoçante puro e que de café não tinha nada. Então, com o chocolate, Fê, é a mesma coisa. Com o glúten é a mesma coisa, né? Então, assim, pãozinho de padaria, gente, fala sério, quem não gosta de um pão francês quentinho? Nossa. Se você perguntar pra mim, Tabata, você gosta? Eu vou falar, pô, eu adoro. Só que eu entendi que eu posso comer um pão de uma forma mais saudável, porque afinal de contas, aquele pão, ele não tem nenhum nutriente, nenhuma vitamina e só presta para engordar o bucho. Entendeu?
Então, eu como pão francês uma vez na semana no domingo. E posso te falar, eu como sem vergonha. Porque eu como, porque eu quero sentir o gosto do pão, mas a hora que bate no estômago, meu corpo está avisando. Tabata, querida, para de comer essa porcaria que você não já precisa disso. acostumou. Isso é coisa da sua cabeça ainda. Mas ok, eu canso de falar para as minhas seguidoras e para as minhas alunas que elas têm que viver uma vida social relativamente normal, sem restrição. A minha proposta não é restringir ou você viver de dieta. Eu sempre falo, não viver de dieta, comer de tudo sem culpa. Por quê? Porque eu quero que, por exemplo, se um dia você me convidar para ir na sua casa, você montar uma mesa linda, maravilhosa, com pão, bolo. Você acha que eu vou virar para você e falar: ai, obrigada, eu não como porque tem glúten, porque tem... Meu, eu não vou fazer isso. Eu vou comer um pedacinho pequeno, né? Vou comer pouco, né? Não vou meter o pé na jaca. Se tiver uma opção mais saudável, eu sempre vou optar pela opção mais saudável. Mas eu falo para as pessoas não serem aquelas pessoas chatas e bitoladas naquilo, sabe? Eu vivo 80-20 tranquilo. Eu como 80% das coisas saudáveis, que eu sempre busco a melhor versão. Mas, se eu tiver que comer um pedaço de pizza numa sexta-feira com a minha família, eu vou comer um pedaço de pizza. Vou comer um prato de salada porque eu entendo Mas por que quê? eu comer a Porque aí já salada. existe a mudança de mentalidade. Exato. Né? Agora você entendeu. Uma mudança, para qualquer mudança na nossa vida, primeiro você precisa entender o quê? Qual é o foco? É. Né? Qual é o foco? Nesse caso, quando a gente fala de alimentação, eu entendo que muito mais do que emagrecer, É a o meu saúde. foco tem que ser saúde e bem-estar Com físico e certeza. emocional. Né? Porque quando eu me alimento melhor, automaticamente eu emagreço, automaticamente Isso. eu me sinto mais É uma disposta. consequência. Só que o foco não pode ser preciso emagrecer. Porque É. você emagreceu, você vai ficar igual louca de novo, né? Totalmente descontrolada. E o engraçado, Tabata, que eu reparei que uma das formas mais fáceis da gente conseguir qualquer mudança na nossa vida é quando a gente consegue controlar nós mesmos. Sim. Quando a gente consegue, com alimento e exercício, mudar e se obedecer. Porque quando eu faço isso fisicamente, eu estou vendo essa progressão, eu estou vendo esse progresso. Eu estou vendo que eu consigo, que é possível. Quando eu tenho essa atitude, eu percebo, ó, eu me obedeço. Olha, eu falo e eu cumpro. Eu E aí, domino o meu corpo. Não é o meu corpo, as isso, minhas vontades que dominam a minha cabeça, né? só que isso reflete no quê? Nos meus negócios. Isso reflete na minha família. Sim. Isso reflete em todas as áreas da minha Sim. vida. Então, olha como que é legal pensar, né? Quando eu fiquei mais focada em mudar minha alimentação e principalmente exercício, cuidar realmente da saúde, bem-estar físico e emocional, eu comecei a performar melhor nas outras áreas. Então, não adianta, gente. Eu falo que nós precisamos entender que enquanto a gente não se obedecer, enquanto a gente não. A gente fala que esse papo é papo de gente grande, né? Quando eu me determino, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. E realmente tem algumas coisas que a gente não quer, então a gente não se determina. Mas a partir do momento que você fala, eu preciso mudar, eu quero mudar, então agora é papo de gente grande, então vamos mudar. Por isso eu separei 5 estratégias, né? Sim. Como a gente falou, infalíveis para mudar os nossos hábitos alimentares. Eu não sou a melhor expert de cozinha e muito menos de bons hábitos alimentares, como Gente, a nossa chefe Tabata. olha só que incrível que ela vai passar. Se eu fosse você pegar papel e caneta na mão, anotava essas estratégias, tá bom? E já põe o dedo nesse coraçãozinho aí pro Instagram entender que a gente tá ao vivo, por favor, que o algoritmo, gente, ele funciona dessa forma, tá bom? E se você puder pegar esse aviãozinho e compartilhar para outras pessoas, ó, vai ajudar muito essa mensagem chegar para quem tá, Fê. Aí, vamos juntas. Gente, ainda mais no Instagram, ele teve umas alterações, então ele está entregando super pouco. Né? Se a gente ajudar de forma manual mesmo, fica mais difícil. Então, agora é a hora da gente se ajudar, né?
Então, vamos lá. Primeira estratégia, e eu falo que para qualquer mudança, você precisa ter esses passos, esses pontos, tá? Primeiro, anota aí, é a reflexão. Como assim, Fê? Gente, a reflexão é começar a refletir de verdade sobre o que você come. Qualquer mudança que você precisa fazer na tua vida, ela não vai vir do nada. Do nada, simplesmente porque alguém falou, porque alguém gritou, porque não vai. Essas mudanças, normalmente, elas vêm por uma dor, né? Elas começam porque doeu em alguma coisa. Então, por isso a gente acaba desejando mudar. Fê, é a mesma coisa. Você muda. Normalmente as pessoas mudam os seus hábitos alimentares porque foi no médico e a sua saúde já está comprometida. Você já está com colesterol, você já está com diabetes, você precisa perder peso porque senão vai prejudicar a sua coluna. Gente, vamos combinar? É muito difícil você mudar da noite para o dia porque eu quero ter uma saúde. Mas é porque eu acho que isso é pouco falado mediante a alimentação, né? É muito melhor você aprender a se alimentar hoje de forma correta para no futuro você não gastar tanto tempo no médico, tanto tempo na farmácia, tanto tempo com coisas que você hoje pode fazer de forma preventiva através dos alimentos, né? Mas o que acontece é o que você falou, tem que doer, né? Na verdade, houve-se estudos, né, que falavam o quê? Que a motivação ela vem ou por uma dor muito forte ou por um prazer muito forte. Mas aí começou a se estudar e aí a gente percebe que, na verdade, a motivação acaba vindo quando exige o desejo de escapar de uma dor, de um desconforto. Então, muito mais do que você emagrecer, você só vai conseguir mudar quando você colocar em você uma dor, um desconforto. Então, se você falar assim, eu quero emagrecer, não é uma dor, é um desejo, é um prazer. E essa motivação não vai ser o suficiente, infelizmente. Nós somos mais motivados e nós só saímos do lugar quando existe uma dor. Então, por exemplo, o que você falou, vou no médico, aí o médico falou que eu tô. Aí você pega e toma uma atitude. Mesmo assim, alguns ainda resistem. Exato. Por quê? Porque mudar, não adianta a gente querer falar, agora, né, a gente é coach, outro é isso, a gente é especialista, mudar é fácil, muda quem quer. Muda quem quer, mas que é fácil, não é. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque exige muita coisa, é um complexo ser humano. Então, eu lembrei de falar isso, eu acho importante. O nosso cérebro, ele faz com que os nossos corpos façam o que precisa ser feito através do desconforto. Então, qualquer mudança, qualquer atitude vai vir do desconforto. Então, em vez de você pensar, peraí, eu quero, pensando numa meta, como estabelecer metas, que não é o tema de hoje, eu tenho que pensar positivamente. Então, eu preciso chegar em tantos quilos. Ok. Mas pensando em gerar uma dor para me levar à ação, eu preciso refletir como que está a minha saúde, como está a minha vida, quantos anos eu vou chegar saudável se eu continuar como eu estou. Porque a questão aqui é pensar realmente ativar uma dor, para essa dor te levar a entrar em movimento. Então, por exemplo, eu perdi meu pai com câncer. Então, é fácil, ele morreu com 54 anos, novo, um cara super disposto, né, que até se alimentava razoavelmente bem, e aí você começa a falar assim, caramba, o que né? E aí você olhando, né, para tudo isso, você fala assim, e aí? Será que eu, do jeito que eu tô, se ele que se alimentava razoavelmente bem, né, será que eu, do jeito que eu tô, eu vivo até quanto tempo? Porque se não for disso, pode ser de outra coisa, de outra coisa. Gente, então é questão de amor próprio. É questão seu sonho. Seu sonho, seu planeta. Como que eu vou alcançar tudo isso se eu não tiver disposição? Né? Então, o primeiro passo aí é reflexão. Começar só a refletir. Quando você reflete, entra no segundo passo, que a Tabata pediu para pegar papel e caneta, né, gente? Eu também sou bem professora. Então, anota. O segundo passo é o registro. É exatamente o você anotar tudo que come. Quando a gente fala de finanças, a gente entra nesse processo. Anota você às vezes precisa. Eu aprendi com uma coach de finanças que ela fala:
O ideal é você pegar o seu salário e você distribuir. Você manda no seu salário e não você anota depois, porque senão você já gastou. É. Porém, quando a gente fala de mudar um hábito que já existe, você precisa enxergar. Porque se você não enxerga, você não vai mudar. Então, às vezes, é necessário você registrar. Registra lá tudo que você come, café, almoço, janta, lanches esporádicos, uma balinha, tudo. Você vai anotar, pelo menos durante uma semana. Só para refletir, mas anota tudo. Ó, Porque e quando você anota anota, também uma coisa, Fê. O cafezinho que você toma com açúcar, tá, querida, querido? Anota. Porque se cada vez que você toma um café, você bota uma colher de açúcar, dependendo da quantidade de café, vai saber o quanto de açúcar você não consome no cafezinho, né? Então, às vezes, a pessoa não anota o café, sabe, Fê? Anota o bolo que comeu, né? Anota lá. Acha que a fruta que comeu vai engordar. O que vai engordar é o açúcar do seu café também. Então, não esqueça. ai meu Deus! Ai, Jesus! Então vamos anotar, tá bom, galera? Vamos combinar. Da gente registrar. Quando a gente registra, a gente se constrange algumas vezes. A gente, só em anotar, a gente começa a cair em si. Nossa, que desnecessário, né? Por que que eu comi tudo isso? Nossa, tipo, por que que eu comi 4 pedaços de pizza? Se eu, com 2 eu já tava bem. Você começa a pensar, né? Por que que eu comi um lanche nesse horário, sendo que eu tinha acabado de tomar um café, não precisava, não era uma coisa que meu corpo. Então, você começa a enxergar como está a sua realidade. E aí eu vou entrar no terceiro passo. Ou não, Que né? pra... Ou faz aí como a feira que vai até você assim, ó. Ah! Põe a mão na carinha, né? É. Olha Gente, eu esse falo café com que. açúcar que eu tô de olho, hein? Larga esse café com açúcar. Gente, é adoçante. Aí falam, não, então toma sem açúcar. Ai, meu Deus, pra mim. É melhor. Mas tá bom, a gente vai aprendendo, quem sabe, né? Vamos desejar, ó. E aí a gente entra no quê? Na substituição dos alimentos. Só que aqui eu não quero nem colocar o terceiro tópico como substituição dos alimentos. Eu quero colocar aqui como mini hábitos. Tá. Você falou algo no meio aí, e é exatamente isso. Eu não sabia como colocar na parte de alimentos, então você me ajuda. Mas olhar para um todo. Quando você fala assim, eu preciso alcançar tal coisa, eu preciso mudar tal comportamento, parece muito radical. Se eu pegar esse livro aqui, ó, deixa eu ver se eu não vou derrubar as outras coisas. Esse livro, gente, olha a grossura. Nunca leu e Eu, vai ler que Fernanda, ler de um dia pro outro. exatamente isso que eu ia falar. Eu, Fernanda, nunca fui uma pessoa habituada. Nossa, Fernanda é doida pela leitura. Eu não era assim. E eu tive que construir e entender o porquê e criar um hábito para hoje eu ler livros. Eu também. Então, eu consegui ler esse livro, gente. Olha! Eu não acredito É nisso. uma vitória, Mas hein? só que o que acontece? Não foi de um dia para noite. E não foi. Eu não olhei para esse livro e falei assim, eu nunca li livro, mas agora eu vou ler esse livro em um mês, tá? Não vou, gente, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou parar, eu vou olhar todo dia, vou ler 5 páginas, 10 páginas e nunca vai sair disso. A alimentação também, Fê, porque eu canso de falar, se você fala que você vai mudar radicalmente, a partir de amanhã eu não como açúcar, não como glúten, não como lactose. Meu, esquece. Sabe quanto que vai durar isso? Se durar muito, muito tempo, um mês. Por quê? Porque você não implantou um novo hábito, você radicalizou, né? Então, tudo que é radicalizado não rola. Exatamente. E essa mudança, se a gente pensar em mini hábitos, a gente cria um carinho especial por essa mudança. Porque aí a gente começa a olhar, se a gente olha para a grande meta, a gente fica desencorajada, né? Então a gente pensa nos primeiros passos, mas a gente vê que vai ficar algo totalmente inviável. E aí, como diz aí a nossa colega, você nunca começa, né? Então, é exatamente isso que acontece. Agora imagina, você pega e olha, né? Você deu o exemplo do quê? Do chocolate. Do chocolate. Né? Do ao leite, né? Você foi subindo. É exatamente isso. É olhar e falar assim,
agora eu vou ter que tirar o chocolate. Não, peraí. Vou... Então, vamos tirar essa meta. Vamos dividir ela em pequenos passos que vai ser possível eu cumprir sem sentir dor. Sim. Então, agora, em vez de comprar um chocolate 100% ao leite, eu vou comprar 100% um... amargo. Isso daí. É. Eu vou comprar um Meio amargo. campo do quê? Meio. É. Que aí eu vou sentir o doce, vou sentir o mesmo prazer. E vai ser uma mudança gradativa. Isso. Ah, Fê, Prazerosa, gradativa, isso. né? Você vai reconhecer que, nossa, olha só, eu não como mais ao leite, eu como meio amargo. E aí, quando você for para os 60%, gente, é igual com o café. O café, eu tomava 2 colheres de açúcar, depois eu parti para uma, depois eu fui para o adoçante, e aí depois larguei tudo, foi gradativo. Mas você tem que querer, né, Fê? Sim. Não, eu falo né, até com as meninas, com a gente que, né, todas as manhãs, 7 horas da manhã, para vocês que estão aí nos acompanhando, nós estamos lá mudando os nossos hábitos, pensamentos É também. muito Então, se bom vocês essas quiserem, lives, são pílulas diárias, né, Fê? Que a gente precisa para dar aquele isso. up no seu dia. Não percam, tá, gente? Segunda a sexta, Fê? Isso, de segunda a sexta, 7 da manhã, no clube. Depois eu vou colocar o arroba aqui embaixo para Legal. vocês seguirem. Mas é muito legal. E lá eu tenho falado muito sobre isso, sobre essas mudanças, sobre esses mini hábitos. E principalmente de você pensar em não mudar, em viver de forma intencional. Sim. Nenhuma mudança e nenhum resultado a gente vai alcançar vivendo nos 40% de hábitos sem pensar. Eu preciso parar e me autoanalisar. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero para minha vida? Né? Eu estava conversando com uma pessoa que tem hábitos péssimos referente à alimentação e disposição física. E aí a primeira coisa que ela falou foi: queria eu ter essa vida aí que todo mundo que tem tempo para ficar correndo, tem tempo para ficar fazendo as coisas. Aí eu olhei, na hora eu me senti ofendida, porque eu sabia que ela estava falando um pouco de mim, porque ela usou uns termos, né? Eu olhei, claro que com muita maturidade, né? Não abri a boca, mas na hora eu falei, olha como é. A pessoa, ela sempre quer se justificar de algo e ela ainda quer fazer com que quem está entrando em ação se Se sinta sinta mal. mal. É. Tipo assim, é como se, eu não tenho nada para fazer, por isso eu tô correndo. Eu não tenho nada para fazer, por isso eu tô cozinhando coisa saudável. É. Porque se eu tivesse o que fazer, eu não teria tempo para isso. Gente, olha a mentalidade que o ser humano tem. É. Entende? Uma coisa totalmente desconfigurada. Por isso que eu coloquei no quarto passo, compartilhe experiências. Só que primeiro, mude o ambiente. Sim, as Mude o pessoas que ambiente. você anda, com quem você está se conectando, isso faz a total diferença. Porque se você quer, por exemplo, nesse caso aqui de alimentação, né, que a gente está falando, se você quer se alimentar melhor, se você busca cuidar da tua saúde e vive com pessoas totalmente, não é que você tem que sair abandonando as pessoas. Todo hábito que toda mudança que a gente precisa fazer, não pode ter o radicalismo, né, que a gente falou agora. Eu não posso sair rasgando, tirando todo mundo da minha vida, agora eu não murmuro mais. Então agora vamos supor que minha mãe, meu marido murmuram, então já era. Eu me separo, eu chuto minha mãe. Não, não pode, né? Não dá para ser assim. Mas eu preciso, então, me aliar Sim. mais com pessoas que estão no mesmo caminho que eu, buscando a mesma transformação que eu. Por exemplo, aqui, a Tabata tem o Clube das Fitnesas, certo? Certo? Eu tenho certeza que se eu chegar para essas meninas e falar uma pequena conquista minha, elas vão vibrar junto comigo, porque elas estão na mesma vibe, Sim. entende? Falar que eu consegui caminhar 10 minutos, elas vão comemorar, porque todas estão com o mesmo pensamento. É. Agora, como que eu insiro um novo hábito, só rodeado e cercado de pessoas que tá tudo bem, gente, ninguém é obrigado a ter o nosso tempo. Tipo, eu ainda amo comer doce e minha alimentação ainda não é perfeita. E mesmo assim, a Tabata ainda anda comigo. Aí, gente. Mas o que acontece? Cada um vai entendendo o seu tempo e cada um vai percebendo. Ó, preciso mudar? Olha, preciso fazer.
olha, preciso me movimentar. Ô, Fê, Só que a Tabata, ela é movida por pessoas que não sei falar essa energizam. palavra. Vou dar Ela um a exemplo. continuar. Olha só, um exemplo aqui para vocês. Eu comecei em casa sozinha. Cozinhar, coisa mais saudável, explicar o porquê que eu tava comendo. E aí o meu filho de 10 anos ficou de olho. Meu marido também, a minha filha. A minha filha, ela não se preocupa muito porque ela é magrinha, então ela não tá preocupada ainda com a saúde, assim, né? Mas o meu filho pequeno, de 10 anos, ele joga futebol, então ele não pode ficar acima do peso. E na pandemia, ele ganhou um pouco de peso. E aí ele começou a ficar ligado que eu comecei a emagrecer, e ele começou a querer entender o que estava acontecendo comigo. Eu não precisei falar nada, Fê. Ele começou a repetir o que eu fazia. Mãe, por que que você come isso? Mãe, por que que você não toma mais leite? Mãe, por que que você está comendo aveia? Mãe, ó, filha, a mãe come todo dia de manhã agora fruta, né? Um pouquinho de fibra que é aveia, pode se alinhar. Você não toma mais leite por isso. Não como mais pão por isso, ó. Por isso que você vê eu comendo tal coisa de manhã, ovo, tapioca, pão de queijo fit, tal. Não como... Cada dia eu como uma coisa diferente. E aí ele começou a me copiar. Moral da história, ele eliminou acho que quase 8 quilos já. Uma criança Uau! de 10 anos. Entendeu? Uau! E aí, ontem eu saí para caminhar, né? Foi ontem que a gente combinou? Antes de ontem. Antes de ontem. Fui caminhar. Quando eu voltei, o meu marido falou: eu vou dar uma caminhada. Foi correr. E aí, hoje à tarde, o meu filho desceu aqui no prédio, pôs a meia, o tênis, e eu vi ele dando volta no prédio. E é assim, mãe, tô com fome. Uau! Mãe, tô com fome. Vou comer uma bananinha com canela, que tá, canela você falou que é termogênico, né? Então vou comer uma... Gente, eu tô achando isso incrível. Por quê? Porque são as pessoas que estão ao meu redor. Foi o que você acabou de falar, né? E com o meu E próprio olha exemplo. como, mas a mudança partiu de você. É, Você não fez ninguém não, engolir essa mudança a goela abaixo, não. né? E aí, automaticamente, com o seu exemplo e com a sua alegria em mudar, você contagiou eles. Isso. É incrível isso. Então, não é que você teria que agora, todo mundo vai comer o que eu vou comer, porque senão eu vou morrer de vontade, vou morrer de. Não, é entender, só que é trazer alegria, só que você estava do lado de pessoas que te apoiavam. Sim, Você era aquela que incentivava outras pessoas. Então eu falo que nós precisamos buscar esse grupo, sim. né? Ah, é mudança de mentalidade, é planejamento, é gestão de tempo. Vamos lá, se apoia lá com as meninas do clube, do nosso clube. Ah, é mudança de alimento, é mudança de cuidados com a saúde, é olhar para você com mais amor e para sua família. Então, peraí, você pega, então, e vai, entra no clube das fitnesas. Por quê? Porque são grupos que se apoiam, são grupos que comemoram as pequenas conquistas. E aí você não fica dependendo de aprovação de pessoas que não estão na mesma vibe que você. E aí Porque você se vai, você vai esperar. ignorar esse tipo de comentário, esse tipo de pessoa que vai falar. Porque posso falar, tem aquelas pessoas que falam assim pra mim, eu como com culpa mesmo, eu não tô nem aí, ou como sem culpa. Gente, você é livre, você faz o que você quiser. Eu não tô pedindo pra você comer ou não comer. Eu tenho esse novo hábito e pra mim Optei. fez a diferença. Então, as pessoas que querem novos hábitos, querem fazer a diferença assim como fez comigo. Gente, eu tenho seguidoras no meu Instagram. O meu Instagram é uma conta pequena ainda, não deu mil seguidores, porque eu recomecei do zero a minha proposta. Eu tinha uma outra, quem me acompanha há mais tempo sabe que o meu trabalho há muitos anos era marmita fit também, mas eu fazia porque a galera pedia. Não que era um conceito para mim de vida, era uma proposta diferente. Eu fazia porque a galera pedia. Mas meu nicho era confeitaria, era comida fat, não era comida fit, saudável, entendeu? Então eu recomecei e eu tenho seguidoras lá que só de acompanhar as minhas dicas, assim, mudaram realmente a sua saúde e, consequentemente, eliminaram. Tem uma que eliminou 3 quilos em 2 meses, tem uma que eliminou 4, uma que eliminou 10. Sabe assim? Só acompanhando as dicas, porque é sem sacrifício. E eu tô lá todos os dias no meu Instagram mostrando que é possível comer o que você gosta sem culpa. Por que sem culpa? Porque é saudável, não vai te fazer mal.
E você não precisa perder o prazer em comer. E tô lá, olha, faz assim, olha, mostrando o que eu faço na minha rotina, mostrando como que é as coisas. Então, isso é o que você também faz É no seu engraçado, público. tá? Porque, por exemplo, eu nunca fui de olhar muito para isso. Eu tenho me atentado um pouco mais agora à minha saúde. Apesar de não ter mudado tudo que eu posso mudar. E aí, eu lembro uma vez que eu entrei no seu Stories e você tinha ensinado a fazer um filezinho de frango sem nada de óleo, só com água. Só Sim, que de uma forma que não ficava esturricado, né? Que sim, ficava seco. sim. Que ele ficava. Gente, depois que eu fiz Só faz ontem, no assim dia seguinte, agora. eu fui fazer. E ficou gostoso. Eu me achei. Olha, isso é. Lembra do ciclo do Up que eu falei lá? Cadê? O Up do hábito. Essa rotina é exatamente isso. Oh, esse ciclo é exatamente isso. Eu fui movida por Estímulo. um estímulo, não, e por uma alegria, por uma felicidade, por uma sensação. Olha, eu fiz algo saudável, eu comi com o mesmo gosto algo saudável. Então, eu fiquei muito feliz. E agora? Agora eu faço sempre. E agora onde eu vou, eu me acho, porque, né, eu aprendi. Então, imagina se a gente faz isso com doces, com outras coisas. Que delícia, com pães, É. né, com bolos, igual eu chamo todo mundo para tomar café da tarde. Preciso agora aprender novas receitas, né? Porque senão, pão, 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 não dá. Então é muito legal isso. E só para a gente concluir, reflexão, registro, substituição dos alimentos, que seriam esses mini hábitos, ao que a feira que vai até você disse. Tenho me descoberto com as receitas da Tabata. Isso é incrível, né, Tabata, Ela que você faz lê. mesmo, ela faz, ela posta, ela me marca, depois ela me manda o WhatsApp. Olha, até meus filhos comeram, meu marido, a galera tá entrando aqui em casa na mesma vibe. Isso é muito legal, porque você consegue mostrar que, meu, um bolo de cenoura, um bolo de limão, um bolo do que quer que seja, sabe? Você come e você fala, cara, meu, é gostoso Massa, mesmo, né? E aí você vai muito legal. acostumando e assim, você não tá comendo nada que eu tento fazer o mais saudável possível, o mais natural possível. Entende? Então tá, primeiro, reflexão. Segundo, registro, anota. Terceiro, começa a substituir mudanças gradativas. Se você vê que você consegue um pouco mais, gente, vá, seja Tá. ousada, viva de forma intencional. Isso. Né? Também não pega tão leve com você. Porque senão a gente fica, ai, muda aos poucos, demora 40 anos para mudar, não vai adiantar, minha filha, né? É. Tem coisa que precisa ser uma mudança um pouco mais rápida. Mas pensa assim, dentro do que eu posso, dentro do que realmente eu consigo, sem mimimi, o que eu posso mudar? O que eu já vou começar a colocar em prática? E aí você pergunta para a Tabata, aí como você pode ir ajustando, vai entrar no clube, faz o que você tem que fazer. Depois a gente entra no compartilha experiências, que aí entra em mudar o ambiente, comemorar as pequenas conquistas, né? Compartilhar, porque isso nos motiva. E nós somos, sim, movidos a um elogio. Não é isso que faz a gente fazer, mas quando a gente escuta, é gostoso, né? E para finalizar, o planejamento. Uma coisa que a gente percebeu é que pessoas que têm menos planejamento são as pessoas que são mais ansiosas. São as pessoas que não sabem o que vai acontecer, querem ter o controle das coisas, mas acabam não tendo. E automaticamente vem a ansiedade. Quantas pessoas não comem, se alimentam mal? Não é porque tá com fome o tempo todo, ou porque. Não, simplesmente porque tá ansiosa, porque tá agitada. Então, o É uma planejamento, fome ele emocional, entra. né? É. Então, o planejamento, ele entra para te ajudar nisso. Ele vai te ajudar a você ter uma rotina. Então, agora eu não vou ficar assim, sempre ociosa. Eu já sei, ó, eu vou estar lendo, eu vou estar sempre ocupada, só que com coisas produtivas, com coisas que me levam a alcançar algo. Sim. Então, eu vou ter horário para exercício, eu vou ter horário para parar para me alimentar. No horário que eu não vou estar me alimentando, eu não vou estar ociosa. Eu vou estar produzindo algo que me gere uma motivação, que me leve a alcançar algum resultado. Então, a minha mente vai trabalhar ao meu favor.
Sim. Também, nessa questão de planejamento, você vai aprender, por exemplo, a tirar tempo para respirar. Nas nossas manhãs, às 7 horas da manhã, o que eu estou fazendo? Por mais que seja um hábito, um micro hábito, parar e respirar 3 vezes. Por quê? Porque a gente acalma a nossa mente. Quando eu acalmo a minha mente, eu já começo a colocar as coisas em ordem. E aí eu não preciso sair descontrolada fazendo as coisas, aquela mente agitada, nunca estando presente. Então eu como desesperada, eu como rápido, eu como sem pensar no que eu estou comendo, eu como sem sentir o gosto, o Verdade. não estar presente. Então, olhe como o planejamento entra em várias coisas. Entra em exercício, entra em mentalidade, em acalmar, o mindfulness, né? Que é viver o presente, viver o agora, é você saber o que você vai fazer e controlar a ansiedade. Então, essa é o último que eu quero colocar, que daria para a gente falar muito Muitas ainda. coisas. Mas é o último que eu quero falar sobre planejamento. Porque quanto mais você se planeja, menos ansiosa você fica, mais você se habitua os novos hábitos, as novas rotinas, e aí vai se tornando algo prazeroso. E você vai vendo que você vai se transformar em todas as áreas da sua vida. Verdade. Eu coloquei aqui, para finalizar, não é um tópico específico, mas o apoio emocional com gestão de tempo não, eu falo de procurar especialista. Gente, quando, por exemplo, eu sei que eu preciso cuidar da minha alimentação, da minha saúde, imagina eu sozinha, tentando me. Eu falo, eu, Fernanda mesmo, que não tem uma alimentação tão regrada como a Tabata hoje tem. Então, imagina eu sozinha, tentando substituir um monte de coisa que eu amo comer. Eu amo comer pizza, amo comer massa, amo comer chocolate, doce. Como que eu faço isso sozinha? Não É, é muito mais fácil quando eu me apoio, quando eu tenho um sim. especialista me ajudando? Ah, eu preciso me planejar, preciso trabalhar gestão de tempo, mentalidade. Não é muito mais fácil procurar, por exemplo, eu como coach ou alguém de confiança para você Sim. dar a mão e falar assim, vamos junto? Sim. Então, esse apoio emocional é muito importante. A gente não é dependência emocional, É é apoio. um apoio, É. né? É você estar ali caminhando junto, aumentando o seu ciclo de amizade, pessoas que pensam como você está pensando hoje. Sim. Então, eu coloquei isso. Por isso que nós estamos aqui, né? A Tabata tem estado todos os dias, tem o clube, nós estamos todos os dias exatamente para dar esse apoio para vocês. É isso E aí, eu gente. espero ter somado aí Foi com maravilhosa vocês. essa live. Fê, depois se você puder me mandar via WhatsApp esses 5 tópicos, que aí eu vou fazer um postzinho para o pessoal Ah, legal. poder, né, refletir nessas 5 estratégias que ela passou para você, tá? E assim, se você tiver a oportunidade de assistir a live dela amanhã, às 7 horas da manhã, é Deixa eu incrível. colocar o IG aqui. É muito legal. Eu tenho acompanhado, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu coloco lá e vou ouvindo, passando um café de manhã, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, eu não deixo de ouvir, é muito legal, tá bom? Gente, eu peço também, se vocês quiserem me acompanhar lá naquela outra plataforma de vídeos, sabe? Porque o Instagram tá ficando com ciúmes quando a gente fala dela aqui, não sei que jeito que ele tá. Ah, Então é é uma que verdade, eu começa soube com disso. Yu, sabe aquela do Yu? Então, vai lá que tem vídeos, tá bom? Tabata Binder, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, tá? Então, assim, se você quer realmente mudar a sua alimentação, ter uma alimentação saudável, comer de tudo sem culpa nenhuma, não deixe de me acompanhar aqui diariamente. E se você quiser aí acompanhar o trabalho da Fernanda, da Women Connection, é maravilhoso. Há anos que eu acompanho elas e é super bacana. Fala um pouquinho, Fê, que vai ter alguma coisa sua agora, não vai? Nós vamos MD? fazer esse às 7 da manhã, de segunda a sexta, a gente está sempre já trabalhando mentalidade, hábitos. Então, dia sim, dia não, a gente fala sobre mentalidade ou sobre hábitos, sobre planejamento, sempre abordando esses assuntos, mas especificamente nos dias 8, 9, 10 e 11, nós vamos ter o desafio MMV, que é o desafio Sua Melhor Versão, Minha Melhor Versão, né? Então, nós vamos entrar num ciclo de 30 dias. Após esse desafio, nós vamos ter uma jornada de 30 dias, onde nós vamos andar lado a lado com cada um de vocês para transformar mentalidade, para transformar, para agir, né, no plano de ação
e na produtividade. Para realmente a gente viver de forma leve, produtiva, realizada, né? Porque hoje nós somos mãe, temos filhos em casa, ficamos doidas, somos, muitas de nós somos empreendedoras, trabalhamos fora ou trabalhamos home office, que também está sendo uma loucura. Então, vamos trabalhar 30 dias para poder ver vocês alcançando resultados assim, dia a dia, e comemorando junto com vocês e dando a mão. Então vai ser incrível. Só que para isso a gente vai fazer um aquecimento, que é dia 8, 9, 10 e 11, totalmente gratuito. Legal. Vai ser na plataforma lá de vídeos. Sim, né? Que a gente que começa com o Yu, já sei. E aí vocês podem nos seguir, @women, com E, porque todo mundo coloca o Iman, não é? É women.connection, tá bom? Nos siga, nos acompanhe. Também pode ou me seguir na rede social particular, que depois a gente vai estar sempre orientando vocês a acessarem o link da bio. Legal, deixa eu só concluir uma coisa, gente. Sempre me perguntam, eu recebo mensagem no direct, eu recebo... Ai, como é que faz para entrar no Clube das Fitnesas? Gente, o Clube das Fitnesas, a primeira turma foi agora em janeiro, a segunda turma vai ser em maio. Eu não sei se é final de abril ou começo de maio, tá bom? O que que é? É um treinamento para você realmente ter uma alimentação saudável. Eu vou te explicar lá passo a passo, são mais de 50 aulas. É um acompanhamento, você tem mentoria, você tem vários bônus, aula de utensílios de cozinha, como fazer, como não fazer. Então, assim, é o que eu falo, Fê, para você realmente ter uma transformação na sua alimentação, não adianta você ficar refém de receita. O Clube das Fitnesses é para você entender. Quando você quiser fazer um bolo, uma torta, você entende o conceito, as bases, e lá eu dou base para tudo que você precisa, para almoço, para janta, café da manhã, lanche da tarde, doce de vitrine. Então lá tem as bases. Esse é o diferencial do meu treinamento, do meu curso. Então agora ele não está aberto. Por enquanto você fica aí, né, aproveitando o conteúdo gratuito que eu coloco todos os dias. É lógico, às vezes eu posto coisas que eu gravei, passei o dia todo gravando, que tá no Clube das Fitnesas, que são para os meus alunos. Mas nada impede que você acompanhe os conteúdos gratuitos que tem aqui, que está à disposição de vocês. Como eu disse, seguidoras conseguiram alcançar resultados maravilhosos com conteúdo gratuito aqui. Tá bom? Máximo. Muito legal. Obrigada, Tabata. Quero agradecer vocês que ficaram com a gente até o fim, né? Obrigada. Você pela oportunidade de estar com você. Eu falo que é uma confiança, porque uma das coisas que eu falei, hoje em dia tem muita informação. Falei não, eu marquei aqui para falar. Hoje em dia tem muita informação, então a gente escuta informação de tudo quanto é pessoa e a gente começa a formar pessoas pela metade. Sim. Porque imaginei, marketing digital. Meu esposo estuda isso, né? E aí eu começo a falar, não, mas fulana falou isso. Ele fala, não, mas ciclana fala isso. Eu falo, não, mas a outra fulana, quando você fica várias coisas. Então, assim, se você tá aqui, acompanhe o trabalho da Tabata. Se você tá lá no meu perfil, acompanhe o meu trabalho. Sim. Siga um método, siga um passo a passo, né? Então, o fato de eu estar aqui é que eu entendo que a Tabata, ela compartilha com o nosso método. Sim. Né? E isso é legal. Então, você que é seguidor, que está entrando agora, que vai assistir a live depois, pensa nisso. Sim. Escolhe algumas pessoas e siga elas e use o método delas. Sim. Porque se você quiser usar picado, um pouco de cada método, você não vai um pouco chegar de em lugar cada nenhum. pessoa, não chega a lugar nenhum. Você fica desesperançosa, você começa e não termina, você para tudo na metade, né? Você começa a dieta porque fulana falou aquilo, só que a Tabata falou aquilo, aí a outra... Aí você fica faz perdida, o quê? Não sabe o que faz. Exato. Então, aprenda isso, sabe? Hoje em dia a gente tá com muito excesso de informação. Então, tá tudo bem. Às vezes eu vou ficar aqui com a Tabata durante um ano. Depois de um ano, às vezes não vai mais fazer sentido. E tá tudo bem. Às vezes você vai me acompanhar e tudo que eu falo faz muito sentido agora. Talvez daqui uns, 6 meses não faça mais sentido. Sim. Tá tudo bem. E aí, depois de 6 meses, pode ser que você se lembre. Olha, tá fazendo falta aquilo que eu ouvi, aí você volte. Exato. O que importa não é assim, ai, vai me deixar de me seguir, vai seguir fulana. Não, é que você tenha resultado. A Tabata, eu, todo mundo que trabalha com essa questão de desenvolvimento, de ajudar vocês a alcançarem o resultado, a gente se preocupa muito em você seguir o método. É verdade. Né? Se a Tabata segue esse método de comer de boca gostosa, sem culpa, é porque ela validou
Olha o exemplo que ela acabou de falar da casa dela, né? Ela validou. Por que que a gente usa essas duas maestrias? Por que que a gente usa esse apoio entre a mentalidade, a produtividade, o planejamento? Porque nós validamos. Sim. Então, algumas coisas é importante a gente pensar, né? Vamos acreditar e vamos seguir algumas pessoas. Vamos fazer dar certo. Fez dar certo? A gente tá Agora aqui quer para seguir outra ajudar. pessoa? Bem, A gente está aqui para ajudar e para somar com vocês e para ajudar você a viver realmente uma transformação. Eu estou passando para vocês a transformação que eu vivi e que eu vivo hoje na minha família e já tenho, né, aí as minhas seguidoras que vivem isso no dia a dia e a Fernanda a mesma coisa. Muito obrigada, Fê. Foi incrível esse bate-papo com você. Vamos marcar mais vezes, porque eu acho que tudo isso que você falou, essas duas maestrias, né, tem tudo a ver com hábito, com alimentação. A gente precisa aí desses pilares para seguir adiante, né? Gente, eu vou deixar essa live salva. Se você quiser repetir, se você chegou depois ou quiser assistir na íntegra, vai ficar salva no meu perfil. E qualquer dúvida, escreva nos comentários aí que eu te respondo. Se for a Fê, eu marco ela e ela responde e a gente se ajuda. Tá bom? Obrigada, Fê. beijão. Mais uma vez, boa Deus noite. abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.